o homem não ouviu a advertência, Satanás vem e seduz o homem com uma proposta dele ser Deus da sua própria vida. Lembre-se que Lúcifer não foi criado um demônio, ele foi criado um anjo. Aí a Bíblia diz que ele quis ser Deus e ele quis ser Deus da sua própria vida. E ele rompe com Deus, se rebela com Deus e pensa: vou para o norte do céu e vou ter o meu próprio reino. A Bíblia fala que isso não deu certo. Deus fez um fogo nascer dentro de Lúcifer e dos anjos, da terça parte dos anjos, e eles são queimados pelo fogo da justiça de Deus e ficam deformados. Se você um dia ver um demônio, você vai ver que todos os demônios estão torcidos por causa do fogo da glória de Deus que consumiu. Porque eu já vi anjos e já vi demônios. Anjos são lindíssimos e demônios são horríveis. E todos os demônios são anjos caídos que foram queimados pela glória de Deus. Aí existe um fator importante para nós entendermos no Evangelho. O homem cai, sai da presença de Deus e é expulso do Éden, corrompido pelo pecado, com todos os seus poderes abalados. O amor de Deus queria que o homem fosse salvo, mas a justiça de Deus queria a morte do homem. E Deus é justo, e Deus é amor. E aí vem um problema: como é que o Deus justo perdoa o homem e salva o homem e satisfaz o seu amor? O diabo queria a morte do homem? Não, é Deus que queria a morte do homem. A lei queria a morte do homem, porque a alma que pecar, esta morrerá. A Bíblia diz que Deus queria a morte do homem. A justiça de Deus queria a morte do homem. Por quê? Porque Deus avisou o homem: não coma, porque certamente morrerás. Então a justiça de Deus pedia a morte do homem. Deus falou: não coma porque você vai morrer, e morte é separação, viu? Não é fim. Morte é separação. Deus falou: se você pecar, você vai se separar de mim. E você vai morrer. Morrer fisicamente, morrer espiritualmente, morrer eternamente. Aí a justiça de Deus quer a morte, mas o amor quer a salvação. Aí vem um dilema. Você podia pensar assim: Deus é onipotente, todo-poderoso. Ele simplesmente poderia dizer: está perdoado. Mas Deus não é criança, nem homem. Aquilo que Deus fala é lei. Aquilo que Deus fala é imutável. Deus não dá uma palavra e depois muda. Por isso que a Bíblia diz que os dons e a vocação são irrevogáveis e sem arrependimento. O camarada pode estar totalmente em pecado e os dons se manifestam. O camarada pode estar todo alterado e os dons, habilidades dele se manifestam. Ele toca, ele canta, ele cura, ele liberta, ele faz tudo. Por isso que lá no julgamento de Jesus, em Mateus 24 e 25, Deus fala assim: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Mas Senhor, em teu nome oramos em língua, curamos enfermos, expulsamos demônios. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Dons e vocação são irrevogáveis. Lúcifer não deixou de ser anjo, nenhum demônio deixou de ser anjo. São anjos caídos, mas continuam sendo anjos. A prova diz que lá em Judas, quando o anjo Miguel veio disputar pelo corpo de Moisés, a Bíblia diz que ele não usou juízo infamatório. Antes ele disse: que o Senhor te repreenda, porque na hierarquia dos anjos, Lúcifer é maior que Miguel. Entende isso? A justiça quer a morte, o amor quer a salvação. Mas a Bíblia diz que a alma que pecar, esta morrerá. Como é que Deus resolveu isso? Jesus falou: Pai, eu vou salvar o homem, toda a humanidade. Eu vou fazer o que nós chamamos na teologia de kenosis, se esvazia da sua glória, não deixa de ser Deus, mas se esvazia do seu poder, da sua glória, de todo o nome e autoridade que ele tinha, e se faz homem pelo poder do Espírito Santo, é gerado no ventre de Maria, nasce e vive como homem. E como homem, ele vai lá na cruz, morre em nosso lugar, morre em nosso favor. E aí, quando Jesus morre na cruz, a justiça de Deus é satisfeita, a lei é satisfeita, a alma que pecar, esta morrerá. Ele morreu. A justiça de Deus pedia a morte do homem. Jesus se torna homem, vem, morre como homem, no lugar do homem, em favor do homem. E a Bíblia diz que o escrito de dívida que era contra nós foi na cruz. E a justiça de Jesus
veio sobre nós. Amém. Amém? Amém. Agora presta atenção. João Batista começa dizendo: arrependei-vos. Por quê? Porque o homem deixou Deus, deixou de crer em Deus. Você pode falar: pastor, o que é pecado? É a transgressão voluntária de uma lei conhecida de Deus. Aí você pode dizer: pastor, mas o que é pecado de verdade? Não crer em Deus, o resto é consequência. Matar, roubar, adulterar, prostituir, usar droga, tudo que você quiser vem depois do fato de que o homem não crê em Deus. Por isso que Jesus, falando do Espírito Santo lá no Evangelho de João, ele disse: eu vou enviar o Espírito Santo, e quando o Espírito Santo vier, ele vai vos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Toda a base do pecado está em o homem não crer em Deus e nem na sua palavra. Amém, irmãos? Amém. Está acompanhando a linha? Aleluia. Então presta atenção. Aí Jesus fala agora: todos pecaram, destituídos estão na glória de Deus. Romanos 6,23 vai dizer: a consequência, o salário do pecado é a morte, é a separação do homem de Deus. Aí João 3,16 vai dizer: mas Deus amou o homem de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que fez o Pai dar o seu Filho para morrer por nós? Amor. Mas por que ele teve que se fazer homem e morrer? Por causa da justiça. Amém? Amém. Agora vocês vão chegar no ponto. Ó. João vem e fala: arrependei-vos e crede no Evangelho, porque o reino de Deus está próximo. Aí Jesus começa o ministério e fala: arrependei-vos e crede, porque é chegado a vós o reino. Pedro vai pregar, Tiago, João: arrependei-vos e crede no Evangelho, porque é chegado a vós o reino de Deus. Por quê? Porque toda a humanidade está destinada ao inferno. Toda a humanidade está destinada ao inferno por causa do pecado, porque a humanidade saiu da presença de Deus. A humanidade inteira. Eu prego em presídio há 28 anos, e quando eu vou pregar lá eu falo sempre a mesma coisa: quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. O homem já está condenado ao inferno. O homem, toda a humanidade está condenada ao inferno por causa do pecado. Aí vem o Evangelho. O que é o Evangelho, pastor? São boas novas. O que é o Evangelho, pastor? É Deus providenciando uma saída da nossa condenação. Todos pecaram, todos saíram, todos estão condenados, todos morreram, todos estão indo para o inferno. E aí entra o Evangelho de Jesus dizendo: há uma saída. Se você crer, você será salvo. Pastor, por que nós não somos salvos pelo sangue, nós não somos salvos pela cruz, nós não somos salvos pelo sacrifício? Presta atenção, entenda, isso são meios da graça. Nós somos salvos pela fé. Nós somos salvos pela fé. Por quê? Porque foi por não crer que nós pecamos. Para você ser salvo, você tem que crer. Você pecou porque não creu. Então qual é a reparação do agravo? Por que Deus quer que você creia? Porque foi não crer que te tirou de Deus. Então é o crer que te colocará de volta na presença dele. Pastor, eu tenho que me arrepender do quê? De não crer. De não crer. Não, todo o pecado, toda a base do pecado está apoiada no fato do homem não crer. Se você crer, será salvo. O sacrifício foi feito, mas todos estão salvos, pastor? Não. Todo mundo está salvo? Não. Há uma igreja hoje, chama Igreja Inclusiva. Olha o que eles estão pregando. O primeiro Adão pecou, todos pecaram. O segundo Adão é Cristo. Ele morreu pelos pecados, então todos estão salvos. LGBT, mais QI, tudo está salvo. Tudo pecador, não, já está salvo. Olha que teologia poderosa. Faça o que você quiser, porque Jesus já morreu pelos teus pecados, você está salvo. Mas isso não é verdade.
Jesus pagou o preço, mas agora a necessidade de você voltar à origem. Deus criou você segundo a imagem e semelhança dele. E quando Filipenses diz, aquele que começou a boa obra há de terminar até o dia de Cristo Jesus, não se engane achando que as obras aqui é pregar no hospital, pregar no presídio, evangelizar. Não, não. Isso tem lugar. A obra aqui é transformar você à imagem de Jesus. Porque quando o Pai criou você e eu, Ele estava olhando para Jesus. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Jesus. Por isso que Romanos e Efésios vai dizer que Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem de Jesus. Então o que Deus quer? Efésios 4 vai dizer, até que cheguemos à estatura de varão perfeito, como foi Cristo Jesus. Meu irmão, você precisa ser cristão de verdade. Você precisa parecer com Cristo de verdade. Você tem que ter o caráter de Cristo, a moral de Cristo, os princípios de Cristo, se parecer com Cristo. É isso que é a obra do Espírito Santo em mim e em você. Ser igual a Jesus. Por quê, pastor? Porque esse sempre foi o plano. João 1, 11, 12. Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Serem feitos. Por quê? Porque Deus nos criou e nos predestinou para sermos filhos. O pecado macula isso. Aí Jesus vem e fala assim, vamos voltar à origem. Vocês serão parecidos com meu filho. Amém, igreja? Amém. Então, glória a Deus. Aí, o homem peca, se afasta de Deus. Agora, Deus providenciou a salvação. Meios da graça, propiciação. Aí agora o pecado foi satisfeito. Jesus morre na cruz, Ele se faz pecado por nós, Ele se faz maldição por nós. Sem pecado, Ele paga o preço do nosso pecado e leva sobre Ele, sobre a sua carne, os nossos pecados. O pecado foi pago. Foi. Só que o William Cynthia entende bem disso. A dívida não foi anulada. Ela só mudou de dono. Entendeu ou não? Aleluia. O diabo usava a lei e espremia Deus na lei. Ó, a alma que pecar, esta morrerá. Como a morte é um demônio, um anjo caído, então Deus pegava a própria lei, o diabo pegava a própria lei de Deus e falava assim, ó, a alma que pecar, esta morrerá. Mas a partir do momento que a dívida foi paga, agora há uma nova oportunidade. Glória a Deus. E o Deus Todo-Poderoso diz, o homem pecou porque não creu. Para ser salvo, ele tem que crer. Você tem que olhar para a cruz e entender que Jesus morreu por você, no seu lugar, em seu favor, por causa dos teus pecados. Jesus morreu pelo pecado de todo mundo, tá? Mas na hora da salvação é pelos teus. Os teus pecados. E aí você precisa entender isso. Pastor, o que o homem tem que fazer para ser salvo? Eu quero falar sobre isso. O que o homem precisa fazer para ser salvo? Primeira coisa, ao ouvir o Evangelho. Qual é o Evangelho? Da salvação. O homem perdido e condenado agora pode ser salvo. O que ele precisa fazer? Se arrepender. Aí, irmãos, é uma coisa que eu tenho visto na minha jornada como pastor. As pessoas não entendem a diferença de arrependimento e de remorso. O que é arrependimento, pastor? É uma tristeza profunda no teu espírito, na tua alma, porque o Espírito Santo convenceu você que você está errado. Amém? Amém. Ah, pastor, mas o diabo é esperto, ele criou remorso. O que é remorso? É uma tristeza profunda que você tem porque você cometeu um erro. Mas há a diferença. O arrependimento gera vida. O remorso gera a morte. Pedro e Judas. Os dois negaram. Mas Pedro foi restaurado. Judas foi morto, se suicidou. Aí, pastor, me explica melhor aí que eu queria entender essa diferença. O arrependido está arrependido do que fez. E ele está arrependido por não estar na presença de Deus. O remorso só está preocupado com a consequência.
Um rapaz chegou lá na minha igreja, ele era de outra igreja, veio congregar comigo. De repente ele começou a chorar, 2 semanas chorando. A mulher dele falou: pastor, fulano está chorando, 2 semanas. Liguei para ele e falei: meu lindo, chega aqui, conversar. Aí ele falou: pastor, uns 4 anos atrás eu saí de garoto de programa. Estava com uma crise no meu casamento, não queria outra mulher, mas eu queria fazer sexo. Saí com meninos de programa. Eu falei: você está arrependido? Ele falou: demais. A minha alma está consumida de tristeza. Quem sabe disso, meu fofo? Seu pai sabe? Não. Sua mãe sabe? Não. Sua mulher sabe? Não. Seus filhos sabem? Não. Alguém sabe? Algum amigo? Não. Eu falei: de fato você está arrependido. Ninguém sabia. Ninguém sabia. Ele não estava coagido pela situação. Descobriram, agora eu tenho que assumir. Não, ninguém sabia. Aí eu falei: você está de fato arrependido? Estou. Eu falei: você confessou para Deus? Ele: já. Você confessou para o sacerdote? Ele falou: já. Eu falei: só falar com a mulher agora. Ele falou: misericórdia. Eu falei: a mesma coragem que você teve que ter para pecar, você vai ter que ter para se salvar dessa situação. E ele falou: eu aceito. Pastor, ela vai largar de mim. É possível, se ela não for crente de verdade e não for daquelas lavadas e remidas no sangue, e que a Bíblia diz assim, que por causa da dureza do coração, se ela não tiver o coração bem quebrantado, ela vai largar de você. Mas essa é a consequência do seu pecado. Ele falou: eu aceito. Foi lá, falou, confessou, a mulher perdoou, e o casamento deles está maravilhoso. Arrependidos se arrependem do que fez. E o remorso? Eu já tive outros casais, mesma coisa, mulher ou homem, não importa. Tem que falar com a sua mulher? Não. Tem que falar com o seu marido? Não. Tem que falar com quem você roubou, tem que falar com quem você enganou, você passou a mão, você fez caixa 2 na empresa. Não. Então não arrependeu. Quem está arrependido se arrepende do que fez. E o remorso? Está arrependido, pastor William, da consequência. A preocupação dele não é o Senhor, a preocupação dele não é ser livre do pecado, a preocupação dele é qual é a consequência que eu vou ter. Por isso o Evangelho começa com arrependei-vos. Se você se arrepender de não crer, a Bíblia diz que você vai para o segundo passo da salvação, ou o segundo pilar da salvação, que é crer. 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 Amém? Amém. Pastor, o que é crer? Crer é a certeza de coisas que você espera e de fatos que você não pode ver. Crer é a substância, é a matéria das coisas que você deseja, mas que você não pode ver. Crer não é acreditar. Pastor, todo mundo acredita em Deus? 99% acredita. Eu vou te ensinar uma chave poderosa para você ganhar alma. Todo mundo acredita em Deus? Todo mundo acredita em Deus. Antes de me converter, eu acreditava em Deus. E todo mundo, antes de converter, acredita em Deus, com raras exceções. Agora, pastor, o que é acreditar em Deus? Possibilidade. Você acredita? Você acredita que o homem foi à lua? Acredito. Você acredita que o fulano de tal vai fazer? Acredito. Acreditar é possível. Quando você diz assim, eu acredito, você está dizendo, é possível que aquilo aconteça. É possível. Por quê? Porque você acredita. Deus existe? Sim. Você acredita nele? Sim. Quem é Deus para aquela pessoa que acredita em Deus? Deus é para ela como esse óleo, como esse controle, como esse copo. O que é Deus na vida dela? Está lá. Está lá, irmãos. Diante de Deus, quem acredita em Deus tem Deus na vida dele. Mas aonde? Em algum lugar. Quando ele precisar, ele vai correr em Deus. Vai pedir ajuda para Deus. Quando o problema estiver resolvido, ele coloca Deus de volta no lugar dele, na partilheira dele, e ele fala, eu continuo daqui. Quem acredita em Deus tem Deus na vida dele, mas Deus não é o centro. O Evangelho é cristocêntrico, Cristo é o centro. Mas quem acredita em Deus, tem mesmo.
Tem gente que tem fé, tem gente que acredita, faz campanha, busca Deus, faz tudo, recebe o milagre, porque Deus reage à fé. Mas não crê. Quem crê, tem Deus no centro. Arrependei-vos e crede. Quem crê, tem Deus lá no centro. Todas as demais coisas estão ao redor. Casamento, filhos, negócio, trabalho. É Deus. A primeira palavra é com Deus. A do meio-dia é com Deus. A das 6 horas é com Deus. Na hora de dormir é com Deus. Na hora de almoçar é com Deus. Tudo é com Deus no centro. Arrependei-vos e crede. E quem acredita? Deus está lá. Você pode ter certeza que quem acredita em Deus, Deus está na vida dele. Em algum lugar, esperando para ser chamado. Acabou o problema, a situação, a pessoa fala: Deus, volte para o seu lugar. Daqui para frente eu resolvo. Arrependimento e remorso, entenderam a diferença? Sim. Sim ou não? Sim. Pastor, o dia que eu ver alguém que errou, que pecou, querendo tapar o sol com a peneira, remorso. O dia que você vê alguém que pecou, falando como o Salmo 51, eu pequei, eu fui gerado em pecado, eu fiz o que é errado, tu és justo no teu falar, justo no teu julgar, eu aceito a consequência, eu entrego o trono, eu entrego a coroa. Só tem uma coisa que eu não entrego: o Espírito. Davi não era idiota, ele falou: entrego o reino, entrego a coroa, entrego tudo, só não retires de mim o teu Espírito. Entenderam a diferença? Arrependimento e remorso, crer e acreditar. Estou pregando o Evangelho, pastor. A pessoa fala assim: mas eu acredito em Deus. É verdade. É verdade, ela acredita mesmo. Mas ela crê. Então você precisa saber a diferença de crer em Deus e de acreditar em Deus. Todo mundo acredita em Deus, principalmente quando o avião está caindo. Olha, irmão, o avião começou a cair, todo mundo grita a Deus. Todo mundo acredita em Deus, é só passar fome. Paredes de hospitais ouviram orações mais sinceras do que púlpitos de igreja. Meu irmão, quando o médico fala câncer, AIDS, coração, cérebro, o camarada estremece, porque ele fica no limiar da morte. Então, eu arrependo, primeiro pilar, eu creio que Deus é de fato tudo que a Bíblia diz que Ele é. Se eu arrependo e se eu creio, não é remorso e acreditar, é eu arrependo e eu creio, vem o terceiro pilar da salvação, que é conversão. O que é conversão, pastor? Uma mudança de disposição interna. Conversão não é alguém dizer para você: não toques, não comas, não bebas, não vá, não vem, fica aqui, senta direito. Não, não, conversão não é isso. Conversão não é convencer alguém. Convencimento é você dar uma lista de regras para a pessoa e dizer para ela: olha, esse é a lista do Evangelho do homem, não de Deus. Este aqui é a lista: não coma, não beba, não toque, não faça, não faça. O convertido, ele muda de dentro. Aquele que bebia, não beba mais. Quem matava, não mate mais. Quem roubava, não roube mais. Adulterava, não adultere mais. Prostituía, não prostitui mais. Não importa qual é o nome do pecado, mude. Conversão é mudança, não é convencer. Quando você convence alguém que ele tem que mudar, ele pode mudar no tempo. Eu conheço gente que deixa o cabelo grande, usa o saião, e não usa brinco, não põe batom, e não muda. Continua podre. Bonito. Podre. Eu conheço gente de cabelão que não presta. Conheço gente de cabelo curto que presta. Conheço mulher de saião que presta. Conheço mulher de calça que presta. Conheço mulher de calça que não presta. Então, converter é aqui dentro. Você acorda e você fala: eu não quero mais isso. Quem te convenceu? O Espírito Santo. O Espírito Santo fala para você: isso não é mais para você. Tatuagem não é mais para você. Como
como é que chama lá? Piercing não é mais para você. A bebida não é mais para você. A droga não é mais para você. Eu, quando aceitei Jesus, eu cheirava pó, fumava maconha, bebia 1 litro de pinga para dormir, fumava 2 carteiras de cigarro, era agiota, andava armado e era um demônio. Tem coisa que eu fiz que eu não vou nem te falar, porque você vai falar como que Deus salva um homem egoísta. Graça. Graça. Amém? Amém. Ninguém merece. Amém? Amém. É graça de Deus. E Deus diz a Bíblia lá em 1 Coríntios 1,18 que Deus pega as coisas loucas, as desprezadas, as que não são, para confundir as que são. Por que Deus pega uns caras igual eu, que não vale nada? Porque eu olho para a cruz e falo assim, é um Senhor, não tem nada de bom em mim. Se tirar Jesus de mim, não sobra nada. Tudo que eu sou, se Jesus uma ovelha, o Senhor é um homem de Deus, um homem de fé, um homem de oração, um homem de jejum, um homem íntimo, blá 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 blá, falou. Eu falei, mas não é nada disso. Ele falou, é não? Eu falei, não. Tudo isso que você falou, fala para Jesus. Ela falou, não entendi. Eu falei, tudo isso que você está falando de mim é o penoso e glorioso trabalho de Jesus em mim. Se tirar Jesus de mim, não sobra nada que presta. Ela falou, eu entendi. Eu falei, então, meu irmão, é tudo para Deus, para a glória de Deus. Eu me arrependo, eu creio e eu me converto. Mudei de direção. Agora olha a revelação. Mudei de direção. Eu estava indo para o inferno e estou indo agora para o céu. Aleluia. Amém? Amém. Mudei de direção. Me converti. Estava indo para o inferno e agora estou indo para o céu. Então tem uma coisa que eu vou te dar de graça, uma revelação. O caminho do céu é diferente do caminho do inferno. A Bíblia diz que a porta é estreita e o caminho e é este que conduz à salvação. A porta larga e o caminho espaçoso dá para a salvação. Pastor, como é que eu sei se eu estou indo para o céu ou se eu estou indo para o inferno? Se a porta estiver larga, se o caminho estiver espaçoso, tiver arraial gospel, festa junina gospel, se tiver carnaval gospel, se tiver não sei o que gospel, se tiver tudo gospel, você pode saber que você está indo para o inferno do mesmo jeito, com rótulo de gospel. Quando você está indo para o céu, vai ser tudo mais difícil, tudo. Por quê? Porque a porta é e o caminho é. Pastor, eu me arrependo, eu creio e eu me converto. Aí vem a obra gloriosa do Senhor. Deus te justifica. Justifica. Pastor, e qual que é o parente próximo da justificação? Justiça própria. Eu quem? Não mato, não roubo, nunca usei droga, nunca fiz nada de errado, pago os meus impostos, sou trabalhador. A Bíblia diz que a justiça própria para Deus é como um trapo de imundícia. Talvez você nunca entendeu essa palavra, eu vou te dar uma revelação dela. Trapo de imundícia era o paninho que a mulher usava na época das suas menstruações, lá no deserto. Aí ela usava o paninho, pegava lá o sangue dela, ela pegava uma pazinha e enterrava. Não serve para nada. Se nós fôssemos escrever na NTLH, seria assim: a justiça do homem para Deus é como um absorvente usado, não serve para nada. A tua justiça não serve para nada. Não, mas eu nada, irmão. Todos pecaram, não tem bom. Não tem bom. A diferença é que tem livrados e libertos. O meu filho é livrado. A minha filha é livrada. A Sofia é livrada. A diferença é que existem pessoas que nascem do altar e tem gente que nasce do mundo. É só essa a diferença. Uns são livres. Livres. Meu filho nunca bebeu, nunca fumou, nunca usou droga, nunca teve relação sexual com uma mulher que não fosse dele. Ele namorou, noivou e casou com a primeira namorada. Casou virgem e era virgem. Olha se não é livrado. Ele falou para mim: pai, eu não tenho testemunho forte igual o seu. Eu falei: rapaz, o seu testemunho que é forte. Eita, o meu é um lixo. Que glória tem? Aí ficou me olhando e falou assim: é verdade, né? Eu falei: quem tem mais poder? O livrado ou o liberto? Um
Um homem que pode olhar para Deus, olhar para a cruz e dizer: o Senhor me livrou de todo mal. Ou o liberto que diz: misericórdia de mim, Deus, porque eu era um lixo. Então, eu me arrependo, eu creio, eu me converto. Porque eu criei, porque eu me arrependi, porque eu me converti, Deus me declara justo. Mas não é justo pelas minhas próprias obras. É justo porque quando você crê em Jesus, os teus pecados vão para a cruz. E a justiça de Jesus vem sobre você. Pastor, eu nunca entendi isso. Vou te explicar hoje. Justiça de Jesus é como um manto. Jesus pega você e cobre com um manto. Manto de justiça. Você está coberto por um manto de sangue. Quando Deus olha para mim e para você, Ele não nos vê, Ele vê a Cristo. Então eu fui justificado. Pastor, eu sou salvo porque eu dou cesta básica. Não. Pastor, eu sou salvo porque eu ajudo os carentes. Não. Pastor, eu sou salvo porque eu nunca fiz nada. Não. Pastor, eu sou salvo porque eu sou pecador. Jesus morreu no meu lugar e em meu favor. Eu creio nesta obra bendita do Senhor. E por causa da justiça dele, eu sou salvo. E não por causa da minha justiça. Justiça própria não te salva. Você não é bom. Lá na minha igreja eu prego isso, eu falo: você não presta. Você não presta. Não coloque no teu coração que você é bom, porque você não presta. Se tirar Jesus, não sobra nada. Justiça de Deus. Justiça de Jesus. Os teus pecados vão para Jesus. Escrito de dívida que era contra você, vai para Jesus. E você foi liberado da culpa. Por quê? Porque alguém pagou a tua dívida. Você entendeu o que é justiça? Você entendeu, irmão? Entendeu o que é justiça? Pastor, eu errei, eu pequei, eu fiz um monte de coisa errada. É isso mesmo. Mas Jesus morreu na cruz e pagou pelos teus pecados. Se você se arrepende, se você confessa e se você abandona, os teus pecados vão para a cruz e a justiça de Jesus vem sobre você. Justificados, pois, pela fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Aí vem o outro pilar, o quarto pilar é justificação. Aí vem o quinto: você morreu com Cristo. Justificação significa que você morreu, o velho homem morre com Cristo. O velho homem, a velha mulher morre com Cristo. Você foi justificado por quê, pastor Uira? Porque você morreu. O velho homem morre com Cristo. Na hora que você olha para a cruz, e na hora que você entende que Jesus morreu no seu lugar e em seu favor, você morre com Ele. Por isso você se arrepende, por isso você crê, por isso você se converte, porque o velho homem morre com Cristo e um novo homem nasce com Cristo. Regeneração. Nicodemos foi falar com Jesus: Senhor, o que eu farei para herdar a vida eterna? Ele falou: fácil, nasce de novo. Ele falou: por um acaso eu vou entrar de volta no ventre da minha mãe e vou nascer uma segunda vez? Jesus falou: Senhor Nicodemos, você é mestre em Israel, meu filho, e não entendeu ainda. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Necessário você nascer da água, arrependimento, e do Espírito, batismo com o Espírito Santo. Quando você é justificado, eu me arrependo, eu creio, eu me converto, eu sou justificado dos meus erros, porque Jesus me perdoa, morrendo em meu lugar. Agora eu vou nascer de novo. Nasci de novo, um novo homem, uma nova mulher, regenerado, um novo nascimento. Amém, irmãos? Amém. Nasci de novo. A minha velha vida não é mais minha. Morreu com Cristo. Eu nasço com Cristo. E como uma criança recém-nascida, eu começo a me alimentar de Cristo. Eu começo a tomar leite espiritual, e eu começo a comer e a me alimentar, até que eu chegue à estatura de varão perfeito, comendo alimento sólido. Nasci de novo. As coisas velhas se passaram, tudo se fez
novo. Romanos 8:1 diz: não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Regeneração. Vamos lá? Primeiro, arrependimento. Segundo, crer. Terceiro, converter. Quarto, ser justificado, livre da culpa. Quinto, regenerado. Nasci de novo, eu morri. Olha o batismo. Você é mergulhado na água, simbolizando que você foi sepultado com Cristo. Quando você sai da água, o que você está dizendo? Eu renasci com Cristo. Só com um problema, pastor William. Você ressuscitou no mesmo corpo. Entendeu ou não? Quando você é regenerado, você ressurge no mesmo corpo. Aí Gálatas 5 fica claro. O espírito está pronto, mas a carne não. O espírito que é Deus, mas a carne não. Aí Paulo vai dizer lá em Gálatas: olha, há um conflito. A natureza caída de Adão está lutando com a natureza vivificada de Cristo. O Espírito de Cristo, que é o Senhor, e a natureza adâmica, caída e corrompida, que é o mundo. E há uma guerra. Há uma guerra. Aí eu vou para o próximo pilar: adoção. Eu fui justificado, livre da culpa. Eu fui regenerado, nasci de novo. Agora eu sou adotado. Gálatas 4:4 diz: na plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a saber, aqueles que creem no seu nome, a saber, para serem feitos filhos de Deus. Fui adotado, pastor. E agora o Espírito de Deus em mim, o Espírito de Cristo em mim, grita: Abba, Paizinho. Oh, Jesus, ensina-nos a orar. Vou ensinar, meus irmãos. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nos dá o pão de cada dia, me perdoa as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado os meus devedores, me livra da tentação, me livra de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória. Quando você é adotado, há dentro de você um sentimento. Que sentimento? Pai. Você ora e toda vez é automático. Quando você vai orar, você só consegue chamar Deus de Pai. Por quê? Porque é o sexto pilar da salvação. Fui adotado. Agora eu sou filho de Deus. Agora vai se cumprir que eu sou herdeiro e co-herdeiro com Cristo de todas as bênçãos. Todas as bênçãos. Agora vai se cumprir, tenha Ele domínio sobre todas as coisas. Agora vai se cumprir, eu tenho a imagem e semelhança de Cristo. Agora vai se cumprir, eu tenho a autoridade e poder para implantar o reino de Cristo na terra. Eu passei, eu me arrependo, eu creio, eu me converto, Deus me livra da culpa do meu passado, Deus me dá uma nova vida, eu sou regenerado, vivificado pelo Espírito de Cristo, e agora eu sou filho. Não é todo mundo que é filho, não, irmão. Todo mundo é criatura. Mas o plano de Deus é fazer com que cada criatura se torne filho. Aí você vai falar Romanos 7. Paulo chegou aqui. Presta atenção. Romanos 7 é aqui, ó. Paulo diz: eu me arrependi.